Oi, gente, tudo bem? Nós estamos aqui no nosso segundo programa, Frente a Frente com a Sua História. E eu tenho uma convidada muito especial. Gente, eu tô ficando velha. Porque eu conheci ela, olha, gente, estava no ensino médio. Então, assim, é uma pessoa muito especial. E vocês vão conhecer a história dela hoje. Nós vamos bater aquele papo legal. E eu preparei também, claro, né, gente, umas surpresinhas muito especiais que vocês vão ver lá no final. Então, eu quero falar agora com a minha amiga, mas antes disso, eu quero te convidar para você seguir a gente nas redes sociais, no YouTube, no Facebook, no Instagram. Segue lá a Rede Connect TV e você vai acompanhar todas as novidades que tem, tudo que acontece, todas as reportagens estão lá. Mas, sem muitas delongas, eu quero chamar e falar aqui com a minha amiga, Simone Lima. Prazer estar aqui, prazer muito grande. Ai, que bom ter você aqui, meu amor. Ai, eu tô super feliz, gente, eu tô nervosa, hein? Na outra entrevista eu não fiquei tão nervosa, mas nessa eu tô. Quando a gente conhece, a gente fica mais nervosa, né? Tô tranquila, pra te acalmar eu tô bem tranquila. Então então Simone, muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite, eu fiquei super feliz. A honra é minha. Quando ela falou assim, gente, eu vou, eu fiquei toda arrepiada. Eu falei, vixe Maria, tô toda arrepiada. Então, muito obrigada mesmo. Quem tá assistindo vai pensar que eu sou uma popstar, tá? Mas você é, gente, vocês vão ver que ela é. Ela é sim. E o nosso programa é para contar a sua história. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre você. O nosso programa, ele é para mostrar pessoas que vão inspirar você. E eu tenho certeza que a história da Simone vai te inspirar, principalmente no aspecto de sucessão. Quando a gente assume os negócios dos pais, mas isso a gente vai ver um pouquinho mais pra frente que ela vai contar pra nós. Mas antes disso, eu quero ouvir de você. Então, pra gente começar, conta de onde você é, onde você nasceu, conta um pouquinho lá do seu comecinho. Tá bom, vamos lá. Meu nome é Simone, né? Eu nasci na Coab, em Carapicuíba. Estudei a vida toda em escola pública, né? Cresci. Na minha época ainda era muito boa, então eu não tenho do que reclamar. Não tenho lembranças ruins de escola, muito pelo contrário. Eu tenho lembranças que minha mãe era chamada porque, né? Eu me destacava nas provas. Sempre fui muito estudiosa. Minha mãe nunca me pediu para estudar ou brigou comigo para estudar. Eu era falante eu chegava a atrapalhar alguns colegas, mas eu sempre estudei muito, sempre me comprometi com o estudo. Quando eu tinha 3 anos, meu pai, ele assumiu um ponto comercial lá onde a gente morava, né, na Coab, e ele assumiu esse ponto que veio de um cunhado dele. E esses dias eu falei assim, era aquele bar do copo sujo, né? Então a gente meu pai vendia aquelas cachaças no pé do balcão, aqueles torresminha, aquelas coisas, e isso com 3 anos. Quando eu fiquei com 5 anos, minha mãe entrou para ajudar ele. E um toque de mulher é um toque de mulher, né? Sim. E então minha mãe começou a fazer uns caldos, umas favas, isso começou a chamar clientela, mas ainda era uma coisa muito pequenininha. E eles se doavam muito, porque eles trabalhavam 18 horas por dia, né? Meu pai abria às 5 da manhã para atender os caminhoneiros que passavam ali na região para tomar aqueles caldos e esticava até meia-noite de novo. Então era uma rotina muito assim, de trabalho mesmo. Eu mal via meus pais, assim, quando... Eu tinha uma pessoa que cuidava de mim, que eu sou muito grata a ela. A Mônica, ela cuidou de mim durante essa infância. E os meus pais trabalhavam demais. E eu sempre... A vantagem era que era tudo muito perto. Então, a minha casa era 10 minutos andando do bar, que a gente chama de bar até hoje. Em casa a gente fala bar, né? Hoje é um restaurante, pelo amor de Deus, mas a gente fala até hoje de bar. Então, era muito fácil ir até lá, né? Eu me alimentava lá, às vezes. E a escola também era muito perto, então eu tive esse privilégio de estar perto, assim. Mas, assim, meus pais trabalhavam muito. E aí... chegou uma etapa da minha vida que meu pai começou a me inserir, né? Então, chegava final de semana, meu pai foi muito sábio. Eu digo pra ele hoje que você foi muito sábio, porque ele começou a me inserir aos poucos. Então, final de semana, eu não ficava na rua, lá no meu prédio, lá brincando, não. Eu tinha compromisso. Então, quando eu tinha 10 anos, meu pai já me dava um compromisso de que ela já estava crescendo também, já estava diferente, já tinha se tornado uma churrascaria, né? Já tinha mesa, cadeira para se sentar, já era um ambiente mais legal. E aí meu pai começou a me inserir lá, então eu ficava na balança de churrasco,
anotava o peso dos clientes para o cliente pagar no caixa, né? Então, isso já eu ficava de aventalzinho, eu lembro muito bem, minha mãe me colocava uma touquinha, ficava de avental. E ele me inseriu ali. Ali já começou, né? Um apego sentimental ao negócio da família. Eu estudei, terminei os estudos do terceiro ano, lá perto de casa. E aí eu tinha que me decidir o que eu queria estudar. De primeiro, eu te confesso que eu queria ser médica, queria ser pediatra. Aí um dia, o meu pai foi picado por uma abelha. Aí ele pegou o dedo e falou assim, filha, tira esse ferrolho aqui nesse negócio da abelha. Eu, ai meu Deus, como é que eu tiro isso? Aí eu falei, ixi, não é pra mim. Não é pra mim. Não vou ser médica. Não vou ser médica. E meu pai já tava... E quando eu falei que eu ia ser médica, ele me engoliu seco, né? Porque naquela época já era R$5.000 uma mensalidade. Sim. Ele falou só assim, eu acho que ele respirou assim, falou, Meu papai Deus. trabalha e paga. Papai trabalha... Mas eu acho que ele falou, meu Deus, mas tudo bem. E aí eu vi que não era pra mim, realmente. Então eu comecei a prestar vestibular pra administração mesmo. Falei, vou cuidar, aí de alguma coisa eu vou cuidar. E então eu entrei no Mackenzie, né, fiz a faculdade, me empenhei muito, era muito estudiosa, não aceitava um 9.8, meu marido tá aí de prova, não aceitava, eu tinha que tirar 10, eu sempre tive muito compromisso com o estudo. E foi, eu acho que isso que me fez ajudar de fato meu pai. Né? O que eu aprendi, eu ajudei de fato. Então, quando eu fui estagiar fora, trabalhei fora, fui estagiar na área de recursos humanos, né? Gostei demais, porque lá não se dava só com números, eram pessoas, né? Sim. Então, a gente lidava com o desenvolvimento das pessoas, com a carreira da pessoa, era recrutamento e seleção. Eu lembro que eu ficava anestesiada, assim, porque eu cuidava de um processo de estágio. Eu era estagiária e cuidava do processo de estágio da empresa. Então, eu me sentia a maior das estagiárias. Então, era muito poderoso aquele ciclo, né? Aquele network que a gente tinha. A minha chefe, eu falava, nossa, eu quero ser igual ela. Então, graças a Deus, eu tive essa oportunidade de ver o mundo lá fora. Foi muito grande pra mim. Só que chegou um momento, eu tinha 20 anos. E eu tava ali pra me formar já. E meu pai falou assim, olha, o papai não consegue mais sozinho. Por quê? Porque o negócio começou a crescer, Sim. Né? Apesar de tinha um cardápio super pequeno, só era churrasco, arroz, feijão e feijoada. Então, mas assim, ele já tinha uma clientela boa, não tinha delivery nem nada, era só presencial. Só que ele falou, não consigo mais, por quê? Porque começou as exigências, contabilidade, emitir cupom fiscal, como que vai mexer no computador, eu não sei. Até hoje ele não sabe, de fato. Até para ter o WhatsApp é difícil. Então, ele falou assim, não consigo mais. Aí eu tava namorando já o Lu. E o Lu falou assim, posso te falar uma coisa? Vai. Porque eu era muito dinâmica. Eu sabia que lá na empresa que eu tava, era Eletropaulo na época, eu ia crescer, para algum lugar eu ia. Porque eu era muito determinada. Eu era estagiária, mas eu queria mostrar mais, eu me empenhava. E aí eu falei assim, tá bom. Eu acho que eu vou. Ele me contou a história de vida dele, com o pai dele, e eu falei assim, eu vou. E aí eu falei pro meu pai que eu ia, saí de Eletropaulo, claro que chorando, mas foi a melhor decisão da minha vida, né? E assim, vendo você contar, passa um filme, né, na minha cabeça. Gente, vocês não têm noção. Porque eu acompanhei boa parte disso, viu? Boa parte disso eu consegui acompanhar. E assim, dessa decisão que você tomou em ir trabalhar com os seus pais, em efetivamente assumir o restaurante, né? E como que foi para você essa convivência familiar, depois de você estar dentro de um negócio? Porque assim, a sucessão familiar, ela tem que ter uma... Ela é meio conflitante em alguns casos, né? Ela é muito conflitante, né, em algumas situações. Como que foi para você, Simone? De repente você tá ali, seu pai falar para você assim, olha, eu não aguento mais você apenas com 20 anos, apesar de você já estar estagiando, estar formada numa excelente, né, uma excelente universidade. Como que foi para você esse relacionamento lá no começo com os seus pais, para você começar essa sucessão efetiva? Como que foi isso? Olha, o meu pai, ele me deu carta branca.
ele falou assim pra mim, eu lembro que muito bem, que eu falei assim, pai, cheguei. Bora lá, passei 4 anos estudando, acredito que eu posso, assim, te ajudar. Mas eu posso fazer algumas mudanças? Ele falou, se for pra melhor, filha, faça o que você achar que deve fazer. Então, essa atitude do meu pai de confiança, porque ele confiou. Ele confiou, ele sabia que eu cresci lá dentro, ele sabia que eu não ia prejudicá-lo, ele confiou. Então, eu acho que essa atitude dele foi o que me deixou mais leve e realmente me encorajou, né? Porque assim que eu entrei, minha primeira atitude foi falar assim, não, tá faturando pouco, as contas tá apertada, não tá legal, a gente tem que melhorar isso, comprar um equipamento. E agora, o que eu faço? Eu sabia que era vender. Pô, tem que vender. Como que eu faço para vender? Eu falei, delivery. Eu falei assim, eu tenho que mexer com delivery. E aí, o que aconteceu? Eu falei pro pai, eu falei assim, pai, então, eu tive uma ideia aqui, que é entregar as marmitas. E ele falou assim, tá bom, filha. E aí, eu tava com o Lu, eu falei assim, vamos lá na lanchonete, que tem uma lanchonete lá perto, super famosa. Falei, vamos lá conversar com um amigo meu que é motoboy lá. E vamos ver o que ele fala. Aí eu lembro que a gente encontrou o Rodrigo e a gente falou assim, Rodrigo, a gente queria muito ter delivery. O que você acha que eu tenho que fazer? Ele falou assim, só plugar um telefone na tomada. Aí eu falei, tá bom. Então tá, né? Isso. Aí eu chamei uma menina pra trabalhar comigo, que eu já conhecia, tinha uma confiança gigante nela, a Silmara. E aí a gente começou a atender assim, ó, anotar com a mão, na caneta, no papel. Aí ficava o carbono, né? Uma via embaixo. E foi assim mesmo. Foi. E a gente tinha um motoqueiro lá, não sabia muito bem como ia apresentar aquele prato, sabia que era uma marmita. Eu lembro que muito bem que a marmita era R$10. Era R$10. Era R$10. Era R$10, gente. Era R$10. Eu vi esse processo todo. Era R$10. Aí a gente cobrava uns R$2 de taxa de entrega. Eu falei, vamos lá, vamos plugar o telefone. O que eu fiz? Uns 15 dias antes da gente abrir o delivery, eu fiz uns panfletos. E deixei no caixa. Dia 13 de agosto de 2014, 13, né? Vai começar o delivery. E deixei no caixa. Com telefone já, tal. Deixei. Quando foi naquele dia, a gente ficou assim no telefone, né? Esperando tocar. Pra você entender a nossa felicidade, tocou 7 vezes. Foi assim, 7 ou 9 vezes. Foi muito, muito legal. Muito legal. A gente fez essas entregas naquele dia e a gente falou, é isso. É isso. Poxa, no primeiro dia a gente fez 9 entregas, é isso. Então, hoje a gente faz 600. Hoje a gente faz 600 e ainda é a mesma emoção, viu? Eu te garanto. É a mesma emoção, é o mesmo compromisso, é a mesma coisa. E aí foi. Então, meu pai foi vendo que aquilo ia dar certo e ele foi deixando. Aí, com a minha mãe, né? Eu e minha mãe é a mesma coisa. Então, acho que é por isso que a gente se batia. Eu queria fazer uma mudança, mas... Então, eu e minha mãe, graças a Deus, a gente vive agora muito, muito bem. Mas a gente já bateu de frente, sim. Acho que foi conflitante mais com a minha mãe do que com o meu pai, porque a minha mãe tinha tudo sobre controle, né? Ela era a chefe da cozinha. Tudo. Não, minha mãe era tudo. A minha mãe, pra vocês terem uma ideia, minha mãe cozinhava, ela montava o prato, ela fazia a compra, ela pagava as contas, pagava o funcionário e cuidava de mim. Era tudo. Era tudo. Então, assim, tava tudo no controle dela. E eu lembro muito bem que quando eu entrei lá, nessa época, nós estávamos em mais ou menos 20 colaboradores. Por aí. 20 colaboradores. 19, 20, variava assim. E é 10 anos atrás. Estamos em 77. Em 77. Então, foi assim, eu acho que foi o abraço dele, sabe? De acreditar. Então, acho que deu muito, muito certo. Então, deu super certo essa questão de você assumir o restaurante dos seus pais, esse relacionamento entre vocês de confiança. Eu acho que isso, como você disse, foi o primordial para que desse certo. Foi. Né? E aí, falando um pouquinho da sua família.
Família Simone. Sim, sim. A Simone hoje. A Simone, qual é a família da Simone que a Simone construiu? Bom, então eu conheci o Lu, né, quando eu tinha 20 anos, a gente começou essa mudança toda lá no Serigueira juntos, porque ele abandonou, né, pediu as contas, não mudou não, pediu as contas do emprego dele para assumir essa empreitada, até porque a gente brinca que se ele não trabalhasse lá, a gente não se via, porque eu trabalhava de sábado, domingo a domingo, né? Sim. Faz mais ou menos uns 6 meses que eu folgo às terças. Então, mas a gente teve que se adaptar. A gente casou, eu tinha 25, né? Faz 5 anos já. E agora nós temos a Ana Clara, que tem 2 aninhos e meio, né? Eu digo que nasceu uma nova mulher junto com a Ana Clara, nasceu uma nova gestora, né? Uma nova filha também, porque até o relacionamento muda tudo com pai e mãe. A gente se coloca no outro lugar, né? Então, meu relacionamento com meus pais, meu relacionamento com meus colaboradores, com meu time, a Ana Clara foi uma grande transformação. Acho que ela foi primordial. Eu te falo mais que a Ana Clara trouxe uma coragem que eu não tinha. Vou te dar um exemplo. A gente tinha um certo medo em investir no negócio, medo de não ter o movimento esperado, com o investimento que a gente fosse fazer, com as melhorias, enfim. Ela veio, ela tirou tudo assim com a mão, assim. Eu falei, não, eu preciso ser diferente, eu preciso crescer, eu preciso melhorar. É motivo, né? Motivo, É um motivo. ela deu um grande motivo, né? Então, assim, com a chegada dela, a gente, assim, virou 360. Seringueira, eu, meu marido, meus pais, todo mundo achou um norte, sabe? Ainda falando dela, a gente quando tá em família, nada mais importa, assim. É louco que quando as coisas materiais, as ambições que a gente tinha antes, não tem mais sentido. Não tem mais tanta importância assim. Eu dou muito mais valor a eu ir no mercado comprar uma comida e fazer em casa, sabe? Do que estar num restaurante chique, enfim. Gosto também de conhecer, até tenho que passar pro meu negócio, né? Lógico, ela tem Mas que assim, conhecer. é o valor nas pequenas coisas. A gente se encontra, se conecta com Deus. Não tem como não falar disso. A gente se reconecta, assim, a Simone ficou perdida, né? Porque eu acho que o dia a dia, o trabalho, ele se torna, às vezes, um pouco maçante, ele consome seu tempo. E, às vezes, a gente para de pensar no que é importante. E, assim, quando a Ana Clara chegou, a gente mudou muito em questão espiritual, em questão de oração, dentro de casa. A Ana Clara, com 2 anos e meio, reza o Pai Nosso com a gente. Então, mudou muita coisa. Muda muita coisa. Eu digo que, assim, eu fui mãe muito jovem. Então, eu não senti tanto essa mudança, né? Porque a gente, quando é jovem, tem a cabeça de Jesus Cristo. Tem que se adaptar, né? Tem que se adaptar à nova realidade. Mas eu sou avó, né? Então, assim, a chegada da Maitê trouxe justamente isso também. Uma outra perspectiva. E são seres, assim, que chegam na nossa vida que faz um reboliço, né? Reboliço. É um reboliço tão bom, né? E ela acaba se tornando, ela é uma prioridade, né? Acima de tudo. E aí, falando mais sobre esse seu lado também, família, maternidade. Hoje, Simone, o que você espera, o que você deseja para Ana Clara, falando nesse sentido de família? Qual que é o seu maior sonho para sua filha? O meu maior sonho é que a Ana Clara ela tenha pai e mãe que deem bons exemplos para ela dentro de casa, né? Que ela não precise se descobrir ou ser feliz muito depois, né? Porque tem crianças que estão num círculo tão assim pesado dentro de casa e demoram muito para ser felizes e completas, né? Até encontrar a sua própria família. Não quero que a Ana Clara já sinta isso ali, né? Dentro de casa. Eu quero que ela já seja feliz ali com a família que a gente está construindo. Meus grandes sonhos é dar irmãos para Ana Clara. Eu já ia perguntar isso agora. Quando que ela vai ter um irmão? Eu quero muito, assim, desejo do meu coração. Sou filha única, né, gente? Então, assim,
a gente começa a pensar a gente velho. É doido, né? Quando a gente tá na mão, a gente já imagina a gente velha. A gente fala, caraca, e agora? Pra cuidar de mim, como vai ser? Porque eu sou filha única e eu tenho um pai, graças a Deus, pai e mãe saudáveis, sogro e sogra saudáveis. Inclusive, nos ajudam muito a cuidar da Ana Clara. Mas a gente se preocupa lá na frente. Eu falo assim, não, eu quero ter casa cheia. Eu quero ter casa cheia, eu quero o ter... colo tá faltando. Eu quero isso. E a minha mãe é super animada quando eu falo isso. Mas eu quero sim. O grande desejo do meu coração é ter uma casa cheia. Que bom. Isso é muito importante, né? Família é a base de tudo. Família é a base de tudo. A gente, sem família, a gente não é nada. Não. Eu falo que hoje os meus filhos, eles são... os meus bens mais preciosos são os meus filhos. Claro que cada um hoje está vivendo a sua vida, mas nem por isso deixam de ser preciosos, né? Então, isso é muito importante. E, retomando um pouquinho sobre... Você falou muito sobre o seu negócio hoje, né? A gente percebe que, ao você falar, a sua vida está inserida no restaurante. A sua vida é assim... isso é muito, muito, muito lindo de ver. Né? Porque você realmente vive, está no seu DNA. Muito. Né? O seringueira é aquela paixão ardente, sabe? O seringueira, ele nos dá a oportunidade. Eu falo que Deus não dá isso ao empresário, a uma pessoa se tornar empresário por se tornar empresário ou para encher o bolso próprio, nada disso. Ele dá essa oportunidade para você transformar as outras vidas que estão do seu lado e está contando com você para que você transforme a vida de quem está com você. Porque a gente, muitas vezes, no meu ramo alimentício, inclusive, é comum as pessoas ter aquele salário base para sempre. O empresário sempre vai se preocupar com o salário base do sindicato para obedecer aquele salário base, não vai propor uma oportunidade melhor para o colaborador, não está se preocupando na formação do colaborador. Hoje eu tenho pessoas que estudam gastronomia dentro da minha cozinha, né? Essa é a minha nova preocupação, entendeu? Formar pessoas para que eles sejam bons, porque olha o ganho disso. Olha o ganho para a sociedade, para os filhos deles. Exatamente. Para eles estarem se formando, para eles estarem conhecendo, né, coisas novas, para passar para o filho dentro de casa. Então, assim, eu acho que a visão deles muda, se transforma. Então, eu acho que não é só sobre o empresário hoje, o gestor, enfim, crescer o próprio negócio, ganhar uma dimensão gigante, estar em todo lugar. E os colaboradores, como estão? Eles também cresceram junto com o negócio? Teve esse desenvolvimento também? Teve esse salto? Eles cresceram juntos? Eles estão preparados? Eles conquistaram, né? Conquistaram. Realizaram sonhos. Exato. A gente né? é responsável por isso. A gente é responsável por realizar os sonhos deles. Então, assim, é com o dinheiro mesmo que se faz, né? A gente tem que ser clara que as coisas se conquistam, na maioria das vezes, material com o dinheiro. Não tem mas tem outra coisa muito mais valiosa. Um clima na empresa gostoso para se trabalhar. Eu sou aquela líder que chega na bagunça, que chega gritando bom dia, chega com caixa de som aqui pendurada. Então, é muito mais sobre o clima, sabe? Sobre as pessoas conviverem bem, né? A gente está numa época lá que as pessoas, às vezes a gente está muito enraizando a cultura, estamos enraizando os valores, né? Que a gente trabalhou. E agora é a hora de organizar a casa, né? Então, com cultura, valores, a gente está se reunindo muito mais para falar sobre isso. E algumas pessoas iam saindo, né? A gente fala, meu Deus, o que está de errado? Será que é o salário? Será que é isso? Não é. É porque não bateu. Não bateu com a missão. Não bateu com a missão, não bateu com os valores. Exato. Então, a gente tá... Eu tô muito tranquila, sabe? Eu nunca fiquei tão... Eu acho que eu tô na fase mais tranquila da minha vida. Porque essa mulher, gente, não é que não tem boletos. Não é isso. Mas, assim, é a paz. Eu acho que é uma paz mesmo. Eu acho que é uma paz da gente estar fazendo o trabalho certo, sabe? Da gente estar comprometida com o que é certo, com o que é valioso. Eu acho que é sobre isso. E lá na ponta todo mundo sente. E dentro disso, tudo que você falou muito sobre os valores, sobre o cuidado. Qual que é o legado hoje, Simone, que você quer deixar? Porque a gente não
eu acho que isso é algo que é muito importante. Você já pensou nisso? Qual que é o legado que você quer deixar, a sua marca, para que... Eu quero deixar o legado que quem passar por aquela casa ali, ela seja transformada de fora a fora. O que eu quero dizer com isso? Eu quero que ela transforme si mesma, que ela cresça, que ela tenha... Eu não quero que ela seja uma pessoa ignorante na ponto de não saber sobre o nosso país, a nossa política, o que é economia, não. Eu falo que eu tô quase trazendo um professor lá pra dentro. Porque eu quero muito que eles abram os olhos dele. Não quero que eles sejam leigos dos direitos deles também. Porque a empresa tem um direito, mas o colaborador também tem o direito dele, né? Hoje a gente tem um time de jurídico lá dentro, a gente tem... Porque elas entram lá dentro, elas explicam para eles, entendeu? As tomadas de decisões lá, elas são explicadas, o porquê, né? Então, assim, o meu legado é, assim, transformar a vida das pessoas com a maneira da educação mesmo, com a maneira da formação. Que eu acho que é isso, eu acho que independente do salário que você receber, se você não tiver a mínima formação financeira, a mínima formação, você não vai fazer nada com aquilo. Porque é uma torneirinha, né? Quanto mais você tem, você vai abrir mais a torneira. E no final das contas, você não tá... Eu falo muito com meus motoboys. Falo muito com eles. Eu pego um lá de orelhada. Falo assim, gente, o que vocês ganham aqui é para você estar pagando já um bem para vocês, um apartamento. Tem 2, 3 lá que paga. E eu eles nem imaginam que eu sou muito mais feliz que eles mesmos, eu acho. Porque, assim, é sobre isso. É sobre a gente falar, educar. Eu, Luiz Fernando, a gente chega, a gente fala, não, essa tomada de decisão só tá errada, pensa bem. Tem gente que quer gastar lá com coisa supérflua, que não vai fazer sentido. A gente fala, não, pensa bem, calma. Ó, deixa eu te mostrar, deixa eu te explicar. É sobre isso, é sobre acompanhar a evolução com eles, entendeu? E se você tem o conhecimento, por que não compartilhar? As pessoas querem pegar o conhecimento que tem e guardar. Não. Levar, né? Tem que levar. Né? Poxa, tem que transbordar, Tem que transbordar na vida do outro, né? Tem que transbordar, gente. E assim, é o meu papel hoje. Eu quero transbordar na vida deles. É isso que eu quero fazer. Legal. E aí eu tenho uma pequena surpresa pra você. Ah, sério? Não é mais um boleto, né? Não, por favor. Não é um boleto, né, gente? Não é um boleto. Mas a gente preparou algo para você, muito especial. Você é uma pessoa muito especial na minha vida, você sabe disso. E eu não posso chorar porque eu estou gravando. E você é na nossa, que a gente, né? Então eu não posso. Eu não posso. Né? Eu não posso. Mas assim, a minha história com Seringueira é uma história de amor. Né? Então a gente tem uma história de amor. E é uma história muito legal, porque a gente soube até onde a gente poderia ir, a gente entendeu que dali pra frente precisava de outras coisas, e foi super tranquilo, e é sempre super tranquilo, mas acima de tudo foi o relacionamento que a gente construiu. Gratidão. Independente da distância, ou de ficar 1 ano sem ver, 2 anos, quando vê a mesma coisa, não muda nada. Não, é verdade. Né? E assim, isso é a maior coisa que eu tenho com você, com a sua família, que é a gratidão. Então, a hora que nós pudermos, nós vamos ver agora. Oi, gente! Passando aqui para falar um pouquinho da Simone, falar o quanto ela é importante na minha vida, ela sabe disso, né? O quanto eu amo ela, o quanto ela é importante, o quanto eu admiro. Minha admiração por ela não é de hoje, sempre foi uma admiração muito grande. Desde quando eu era pequena, que eu ia no restaurante com meu pai e lá eu falava, nossa pai, como minha prima é linda, como minha prima é carismática, e toda aquela admiração que eu tinha, e o tanto que eu pedi pra Deus para que a gente pudesse, né, viver juntas. Eu sabia da nossa diferença de idades, mas eu falava, eu quero ser muito próxima dela. E olha aí, hoje a gente trabalha junto, hoje a gente vive junto, e eu sou muito grata por ter ela na minha vida, quanto ela é importante, quanto eu desejo tantas coisas boas pra ela, e eu quero estar lá, sempre, na primeira fileira da plateia, junto com a nossa família, aplaudindo ela, e vendo o quanto ela pode crescer, o quanto ela é admirada, e o quanto ela tem uma família maravilhosa e que admira muito ela e que deseja muitas coisas boas pra ela. Um beijo, te amo. Oi, minha vida, boa noite. Tô aqui pra te dizer o quanto eu te amo, o
quanto você é incrível, a mulher maravilhosa que você é, dedicada, esforçada, abençoada. Essa semana passamos por um momento muito lindo, né, de uma prova que Deus te ama demais, que você é muito abençoada na empresa, em casa, esposa maravilhosa, mãe sem palavras, uma filha também abençoadíssima. Que você continue prospectando esse bem que você faz para todo mundo e Deus te dá tudo em dobro. Te amo muito e sucesso em toda a sua carreira. Eu vou estar aqui com você para sempre. Te amo. Andréa, você me pediu uma coisa muito difícil. Gravei uns 10 vídeos. Não consegui mandar nenhum. É muito difícil de falar. Porque a Simone é o maior presente de Deus. Uma filha maravilhosa. É meu tudo. Minha e do pai dela. Aí como que você quer que eu grave? Uma homenagem. Eu não vou conseguir falar, mulher. Se eu não consigo nem falar para você. Mas a minha filha é exemplo. E eu sei que você vai saber expressar isso muito bem. A humildade, o que ela representa para mim, para o pai dela, é um tesouro. Uma grande mãe e uma empresária sensacional. Porque é uma fortaleza de luta de todo dia. Trabalhava muitas horas. Eu falei, nossa, e agora? Como eu vou fazer? E a gente estava mais próxima, porque a história de vida dessa aqui, ela devia estar aqui também. Que olha a história de vida dela. Pra todo mundo ficar em pé. Aí ela tinha voltado do Ceará, né? Tava aqui em São Paulo de novo, a gente tava se aproximando. E eu falei assim pra ela, eu cheguei nela e falei assim, você não quer trabalhar com a prima, não? E ela quer ficar doida. Ai, mas a Isabelle, ela é tudo assim pra mim. Ela é meu braço direito, esquerdo, perna. Me controla, briga. Ela é maravilhosa. Ai, o Lu. Ai, Jesus. Na verdade, a minha iniciativa de ir pro Seringueiro e tudo foi 80% dele, assim. Porque, como eu te disse, eu tinha anseio, né? De construir uma carreira. Eu achava que alguma coisa eu ia dar super certo em algum lugar. E o Lu me colocou meu pé no chão e falou assim, não, vai cuidar do que é teu, vai cuidar da tua família. E foi a decisão mais assertiva que a gente pode ter tomado juntos, assim. E aí ele me deu a Ana, né? O Senhor nos deu a Ana de presente. E eu tenho muita felicidade de compartilhar meus dias com ele, né? E a minha mãe, meu Deus do céu, mal sabia ela que tudo que eu faço, é primeiro para agradar ao Senhor e depois a ela. Porque eu sei o quão justa minha mãe é, o quão honesta, o quão humilde. E eu jamais faria nada para magoá-la. Porque se tem um valor, se tem valores, se tem gente boa nesse mundo, é aquela mulher, né? Ela é baixinha braba, mas olha, o coração dela é maior que ela. Daí ela fala assim, Andréa. Falo, meu Deus. Foi o que eu fiz. Ela é brava, mas o coração dela tem mais que 1,5 metros. Ela fala, ô Andréa. Eu falo, ai Jesus, quando me chama. Gente, é impressionante. Quando a dona Edna me chama, eu acho que nem minha mãe consegue me abalar tanto. É um esculhambo, né?
Nem minha mãe consegue me abalar tanto que eu falo, meu Deus, o que será que aconteceu? Olha, assim, até hoje na cozinha, viu? Tem um povo lá que tem medo dela. Gente, vocês têm noção. Gente, mas ela é minha vida, né? É Acho uma que pessoa... é a paixão pela cozinha, pela receita, por unir pessoas em volta da mesa, porque minha mãe é isso. A minha mãe faz um jantar para 20 pessoas em 40 minutos, assim. Ela é incrível. Ela é incrível. Então, mas só que eu não consigo cozinhar para ela ainda não, viu? Porque ela é exigente demais. Ela é muito exigente. Não, assim, não tá legal. Então, eu ainda não consigo fazer muita comida pra ela, não. Mas tô estudando pra isso. Tá aprendendo pra isso, tô aprendendo pra isso. Mas ela é uma pessoa que me cobra e por ela fazer isso, eu acho que eu me torno melhor toda vez, Sim. assim. Sim. Dona Edna, ela é incrível, né? Não posso chorar, gente. Ari. E assim, ela fala assim pra mim muitas vezes, né? Eu cobro mesmo, porque você sabe que eu vou te cobrar, mas não é, você sabe que não é pro seu mal. Então, tipo assim, ela vem, dá bronca, daqui a pouco ela fala, você sabe, né? Você sabe, minha amiga. E assim, ela é uma pessoa incrível. O seu Roberto também, sem palavras, né? O seu Roberto é o pai, mas eu não consegui, né? Mas eu tenho certeza que a Dona Edna conseguiu expressar pra você, né? O que eles dois têm em você, como filha. E não poderia ser uma história melhor hoje para a gente ouvir, que é essa relação de pais, filhos, netos, marido, empresa, negócios, né? Pessoas, né? O que você conseguiu ali transformar. Hoje o Seringueira, ele é uma referência, né? Tanto como restaurante, como nas plataformas, né? Então a gente sabe hoje disso, isso é muito legal, porque eu fico muito orgulhosa porque eu vi o comecinho. Gente, era uma loucura. Eu vi o comecinho e ver hoje o resultado daquele começo, de como a gente deu os primeiros passos e aí você foi evoluindo, isso é muito legal. E eu sou muito grata porque fazer parte dessa história, desse começo. Né? Totalmente. Porque assim, a gente começou algumas coisinhas e aí aquilo ali foi evoluindo e você conseguiu encontrar novas pessoas que iam te atender de acordo com aquilo que você precisava e sempre vai ser assim. Eu entendo isso. No mundo empresarial é assim, na vida é assim, mas uma coisa que não muda é família, né? Ela está sempre com a gente. Sim. As outras pessoas, elas passam por um momento, por uma temporada, às vezes ficam mais tempo, outro período menor, mas a família que é a nossa base, ela permanece, né? Então eu quero te agradecer por você compartilhar conosco a sua história. A menina que estudou na Coab, né? Que cresceu na Coab de Saí de lá só com Carapicuíba. 25 anos, saí de lá. Cresceu na Coab de Carapicuíba, tem feito um nome naquela cidade, né? Porque o seu restaurante, hoje o restaurante da Simone e permanece sendo na Coab de Carapicuíba. E é onde aí tem um quadro de funcionário de 77 pessoas e mais o que vocês construíram. Então essa história é inspiradora e muito, muito inspiradora. E mostra que a sucessão familiar, da maneira correta, da maneira certa, ela dá muito certo. Né? Você fez uma sucessão e uma transição e você está fazendo ainda, né? Sim. Porque eles trabalham, gente, todo mundo junto e misturado, tá? E assim, você passa por esse processo de sucessão muito bacana, muito lindo. E eu tenho certeza que a Ana Clara também vai poder fazer essa escolha, como você pôde fazer essa escolha. Porque seus pais te deram esse direito de escolher. Sim. Né? Você poderia ter falado, não quero, eu vou arrumar alguém, a gente vai preparar pessoas. Não foi com pressão, né? nenhuma. Mas assim, você escolheu estar lá e está fazendo nome e sucesso. Então, parabéns pela sua história. Obrigada. Parabéns, minha amiga, por você ter Obrigada. compartilhado com a gente, por você abrir para tantas pessoas o seu coração, a sua emoção. Né? Então a gente é muito grato por isso. E a gente finaliza por aqui. E eu muito, muito, muito obrigada.
E se você quiser deixar uma última mensagem também, você pode falar. Depois de tudo isso, claro, eu vou deixar assim. Eu vou deixar porque eu acho que as relações, elas não podem se perder, né? Eu lembro quando era Natal, vou dar um exemplo, quando era Natal, né? As famílias tinham aquele anseio em se agrupar, em se juntar, ter aquele momento. E isso não pode se perder. Por mais que tá muito digital, né? Muito tecnológico, pessoas sendo substituídas. Não vamos deixar que isso aconteça nas relações. Eu acho que isso é o início, sabe? Foi o início e tem que perpetuar. Tem que cuidar das pessoas que estão em nossa volta, cuidar dos sentimentos bons, regá-los, né? Não deixar, pedir perdão, aceitar o perdão, para que a gente tenha bons relacionamentos, que a gente se dê bem no trabalho, na família, seja em qualquer lugar. Porque é claro que a gente comete erro, como não? Sim, né? somos humanos, né? Mas eu acho que dar um passo para trás e pedir desculpas faz um bem danado, mais pra gente do que pro próximo. Eu acho que é sobre isso. Legal. Então, muito obrigada, de verdade. A gente termina por aqui essa nossa entrevista linda, incrível, com Simone Lima. E eu convido vocês a conhecerem o restaurante Seringueira, lá na Coab de Carapicuíba. Vocês vão amar, gente. Melhor churrasco do mundo. A comida de lá é incrível, o melhor churrasco do mundo. E vocês vão ser muito bem atendidos, então eu espero que vocês possam aí acompanhar e acompanhar a Simone nas redes sociais. Se você ainda não sabe trabalhar com delivery, então procura a Simone. A Simone também é mentora, viu, gente? Não sou a Andréia ainda, tô tentando. Ela é mentora. Então, ela tem ótimas dicas e tenho certeza que ela vai aí se prontificar a te ajudar. Coloque a sua cara no seu negócio, faça a sua cara no seu negócio. O restaurante Seringueira é a cara dos donos, é a cara da família, gente. É muito legal vocês estarem lá, tá bom? E nós ficamos por aqui. Espero que você tenha gostado desse nosso encontro. Curte, compartilha, manda essa história para quantas pessoas você quiser aí, para que você possa aí compartilhar essa história maravilhosa e que você, principalmente que está nos assistindo, tenha se inspirado nessa história da Simone. Então, eu fico por aqui e te espero no próximo programa com mais umas pessoinhas especiais que estarão aqui com a gente. E até lá!